Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus. E nesse canal nós estamos promovendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo, hoje com a passagem A Aparição aos Discípulos, que segue narrada nos evangelhos de Marcos, Lucas e João. E faremos uma leitura e um aprofundamento. Faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus seja conosco. Marcos capítulo 16, versículo de 14 a 18. Finalmente, ele se manifestou aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não haviam dado crédito aos que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. O que não crer será condenado. Estes são os sinais que acompanharão os que tiverem crido. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortífero, nada sofrerão. Imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Então, essa é a narrativa do Evangelho de Marcos sobre a aparição aos discípulos. E agora vamos à narrativa do Evangelho de Lucas sobre a mesma passagem. Lucas, capítulo 24, versículo de 36 a 49. Falavam ainda quando ele próprio se apresentou no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Tomados de espanto e temor, imaginavam ver um espírito, mas ele disse: Por que estáis perturbados e por que surgem tais dúvidas em vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu. Apalpai-me e entendei que um espírito não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E como por causa da alegria não podiam acreditar ainda e permaneciam surpresos, disse-lhes: Tendes o que comer? Apresentaram-lhe um pedaço de peixe assado. Tomou, então, e comeu diante deles. Depois disse-lhes: São estas as palavras que eu vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes a mente para que entendessem as Escrituras e disse-lhes: Assim está escrito que o Cristo devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome fosse proclamado o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, a começar por Jerusalém. Vós sois testemunhas disso. Eis que eu enviarei sobre vós o que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até serdes revestidos da força do alto. Então, essa é a narrativa do Evangelho de Lucas sobre a aparição aos discípulos. Agora vamos à narrativa de João. São duas narrativas de João. Uma é orientada para o mesmo texto de Marcos e Lucas, e uma outra adicional no mesmo contexto da aparição aos discípulos. Então vamos à primeira. João capítulo 20, versículo de 19 a 30. À tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos, por medo dos judeus, Jesus veio e pondo-se no meio deles, lhes disse: A paz esteja convosco. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado.
Os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse de novo: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhe-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes ser-lhe-ão retidos. Um dos 12, Tomé, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos então lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não ver em suas mãos o lugar dos cravos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos e minha mão no seu lado, não crerei. 8 dias depois, achavam-se os discípulos de novo dentro de casa, e Tomé com eles. Jesus veio, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Disse depois a Tomé: Põe teu dedo aqui e vê minhas mãos. Estende tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crê. Respondeu-lhe Tomé: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Porque viste, creste. Felizes os que não viram e creram. Jesus fez ainda diante de seus discípulos muitos outros sinais que não se acham escritos neste livro. Esses, porém, foram escritos para credes que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E vamos agora à segunda narrativa de João. João, capítulo 21, versículo de 1 a 25. Depois disso, Jesus manifestou-se novamente aos discípulos às margens do mar de Tiberíades. Manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná, da Galiléia, os filhos de Zebedeu e 2 outros de seus discípulos. Simão Pedro lhes disse: Vou pescar. Eles lhe disseram: Vamos nós também contigo. Saíram e subiram ao barco, e naquela noite nada apanharam. Já amanhecera, Jesus estava de pé na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus lhes disse: Jovens, acaso tendes algum peixe? Responderam-lhe: Não. Disse-lhes: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram então e já não tinham força para puxá-la por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo que Jesus amava disse então a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer é o Senhor, vestiu a roupa, porque estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos, que não estavam longe da terra, mas cerca de 200 côvados, vieram com o barco arrastando a rede com os peixes. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Jesus lhes disse: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro subiu então ao barco e arrastou para a terra a rede, cheia de 153 peixes grandes. E apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: Vinde comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus aproxima-se, toma o pão e o distribui entre eles, e faz o mesmo com o peixe. Foi esta a terceira vez que Jesus se manifestou aos discípulos, depois de ressuscitado dos mortos. Depois de comerem, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo.
Jesus lhe disse: Apacenta meus cordeiros. Segunda vez disse-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, disse ele. Tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe disse: Simão, filho de João, tu me amas? Entristeceu-se Pedro, porque pela terceira vez lhe perguntara: Tu me amas? E ele disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovens, tu te cingias e andavas por onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e o outro te cingirá e te conduzirá aonde não queres. Disse isso para indicar com que espécie de morte Pedro daria glória a Deus. Tendo falado assim, disse-lhe: Segue-me. Pedro, voltando-se, viu que o seguia o discípulo que Jesus amava, aquele que na ceia se reclinara sobre o seu peito, e perguntara: Senhor, quem é que vai te entregar? Pedro, vendo, disse a Jesus: Senhor, e ele? Jesus lhe disse: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Divulgou-se então entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus, porém, não disse que ele não morreria, mas se quero que ele permaneça até que eu venha. Esse é o discípulo que dá testemunho dessas coisas, e foi quem as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se fossem escritas uma por uma, creio que o mundo não poderia conter os livros que se escreveriam. Então, essa é a segunda narrativa de João sobre a aparição aos discípulos. Agora vamos fazer uma breve reflexão sobre o que a mensagem dos evangelhos traz de ensinamento para nossas vidas. Mas antes quero te convidar, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal, faça já a sua inscrição para não perder nenhuma de nossas atualizações. Deixa aqui o seu comentário sobre a sua opinião a respeito dessa passagem, sobre o nosso estudo. Compartilhe para que mais uma irmã ou um irmão também possa fazer parte desse estudo. E também deixa aqui a sua curtida, que é muito importante para fortalecer o alcance do nosso canal. Amém? Bem, então vamos aqui fazer uma reflexão. Primeiro, no Evangelho de Marcos, né? Então, Marcos ele fala que ele se manifestou aos 11, né? Lembrando que eram 12 apóstolos e Judas já não estava entre eles. Nesse período, Judas já havia se enforcado, né? Então, eles eram 11 discípulos. E por que que Jesus censurou-lhes a incredulidade? Ou seja, ele deu uma bronca nos discípulos, porque antes da sua aparição, eles tiveram testemunho das mulheres, das santas mulheres, né? E na versão de alguns discípulos de Maria Madalena, e eles não acreditaram. Depois tiveram em seguida o testemunho dos discípulos de Emaús, né? Você que acompanha aqui nossos estudos, no nosso vídeo anterior nós falamos sobre os discípulos de Emaús, quando Jesus aparece para dois discípulos. E eles também, quando foram anunciar que viram Jesus ressuscitado, eles também não acreditaram. Então Jesus endureceu aqui o discurso, né? Como que é isso, né? Então ele censurou a incredulidade, né, dos discípulos. E quando ele fala aqui no final, ide por todo mundo proclamar o evangelho a toda criatura e toda a sequência de texto que segue, ele está fazendo aqui, na narrativa de Marcos, o último discurso, né? Então, aqui é a última orientação de Jesus para os discípulos. Aqui encerra, no Evangelho de Marcos, a conversa de Jesus, e aí nós só vamos ver na ascensão de Jesus. Então, Marcos, ele encerra aqui a última conversa de Jesus com
os discípulos, né? Nessa aparição. Bem, e aqui vamos ao Evangelho de Lucas, né? Lucas ele faz uma narrativa é, um pouco diferenciada, né? Aqui do Evangelho de Marcos. Lucas ele vai falar que Jesus aparece, né, no meio deles e ele tem o cumprimento, né? A paz esteja convosco. Esse cumprimento de Jesus, ele vai ser adotado depois pelos cristãos, né? No caso, os cristãos católicos usam a paz de Cristo, né? E os cristãos protestantes evangélicos usam a paz do Senhor, né? Então foi Jesus que introduziu essa forma de cumprimento, né? A paz esteja convosco. E aqui Lucas, ele é o único que vai narrar o espanto dos discípulos, né? Então Marcos ele fala que Jesus se manifesta, mas ele não trata da emoção dos discípulos nesse momento, né? Ele coloca que Jesus dá uma bronca, né, nos discípulos, e Lucas, ele relata que eles ficaram tomados de espanto e temor, e imaginavam ver um espírito. Em outras traduções da Bíblia, eles falam que imaginavam que fosse um fantasma, né? Vocês lembram quando Jesus anda sobre as águas? Que de madrugada, né, em meio à tempestade, eles achavam que era um fantasma, né, ficavam tremendo de medo. E aqui novamente eles veem Jesus e acham que é um espírito. E aí Jesus, ele dá uma endurecida aqui também no discurso, né? Por que estáis perturbado? Porque surgem dúvidas em vossos corações. Então aqui Jesus ele dá uma bronca também, de uma outra forma, é, que é colocado na narrativa de Marcos, mas ele fala, né, por que estás perturbado? Por que essa agitação toda? E por que que Jesus, embora seja natural, vamos dizer assim, que aparece uma pessoa no meio da sala sem passar pela porta, você vai ficar assustado. Mas, e aí, algumas pessoas podem até ficar meio chateadas comigo, eu preciso dizer aqui, a diferença quando Jesus apareceu para as mulheres e quando Jesus aparece para os discípulos. Em todas as narrativas que Jesus aparece para as mulheres, qual a reação das mulheres? Nenhuma delas foi de terror, de espanto. Muito pelo contrário, Maria Madalena já queria abraçar Jesus, mas ele impede, porque ele estava naquele momento ali ressuscitado. Então ele estava entre o céu e a terra. Ele estava numa dimensão corporal que nós desconhecemos, né? E ele não deixa, né? Então, mas assim, as mulheres, elas ficam felizes, se alegram, né? Ficam com medo, sim, mas elas se alegram. E os discípulos, eles ficam aterrorizados completamente aqui com a presença de Jesus. E para que eles se acalmem, o que que Jesus fala? Apalpai-me, né? Então, Jesus, mesmo estando num estado glorioso, né, entre o espiritual e o carnal, de alguma forma, ele estava numa dimensão física que ele podia ser tocado. E todas as suas características do suplício, né, da paixão, estavam nele ainda, né? Ou seja, ele estava com um cravo, né? Quando fala cravos aqui, está falando do prego, né? Então ele estava ali então com a perfuração dos pregos, ele estava com a perfuração nos pés, né? E na narrativa aqui de João, João vai falar do lado, né? E ao invés de falar dos pés, ele fala do lado, que é onde Jesus foi perfurado com uma lança. Então Jesus fez questão de que eles tocassem no seu corpo para ver que era ele. E mais ainda, né, ele pede para que eles deem perguntas sobre comida, né? O que vocês têm para comer aí? E come na frente deles para ratificar, olha, sou eu. Espírito não come, não é? Então dessa forma Jesus ele consegue acalmar os discípulos, que era ele que havia sido ressuscitado. E aqui ele reitera dizendo que essas palavras eu já vos falei quando estava convosco. Foi para que se cumprisse tudo que está escrito. Ou seja, Jesus está lembrando aqui, dizendo: olha, não é novidade, eu já falei para vocês. Vocês lembram? Eu já falei aqui, vou repetir.
Jesus, ele fez três predições da sua paixão, né? E nas três predições da paixão, o que que Jesus fala? Que eu serei entregue aos pecadores, eu vou ser preso, vou ser condenado, vou ser morto, vou ser crucificado, no terceiro dia eu vou ressuscitar. Então, não foi uma surpresa, Jesus não omitiu essa parte para eles, somente que eles não compreenderam, né? Mas tudo o que está acontecendo aqui, Jesus já tinha previsto, né? E aqui ele lembra e abre a mente para que eles entendam as Escrituras. Amém? Bem, aqui ele encerra a narrativa de Lucas dizendo que eu eis que eu enviarei sobre vós o que meu pai prometeu, né? E aqui ele pede que os discípulos fiquem na cidade até serem revestidos da força do alto. O que que Jesus está falando aqui? Ele está falando do Pentecostes, né? Ele está falando da vinda do Espírito Santo, que vai ser narrada no Ato dos Apóstolos, por ele mesmo, né? Lucas, o mesmo evangelista, ele vai ser o responsável por escrever o livro do Ato dos Apóstolos, que conta os próximos 30 anos depois da passagem de Jesus. Bom, agora vamos à narrativa, primeira narrativa do Evangelho de João, que está alinhada com as narrativas de Marcos e Lucas, né? E aqui João também vai falar da aparição. Então Jesus, ele não entra pela porta, né? Então ele aparece no meio dos discípulos, né? E aqui João faz questão de dizer, estando fechadas as portas, né? Então Jesus ele surge, né, no meio deles e o cumprimento, né, o mesmo cumprimento, a paz esteja convosco. E aí mostra ali então as mãos e o lado. Então vocês percebem aqui algum ajuste na narrativa de João, né? Primeiro, ele, diferente do Evangelho de Marcos, vou até retornar aqui para vocês acompanharem, diferente do Evangelho de Marcos, ele não fala da conversa de Jesus, a conversa inicial, quando ele censura pela incredulidade, né? E nem traz aqui o discurso, né, do compromisso de pregação, né? Logo no início ali da sua narrativa. E também ele abrevia a parte de Lucas quando Jesus ele é temido aqui, né? Eles ficam perturbados com a chegada de Jesus, aí ele pede para que eles apalpem, comem na frente deles e tal. João não fala isso, mas ele fala de que Jesus mostra as mãos, né, e o lado e pede para que eles toquem. E também João, ele é o único que vai vai dividir em duas partes, né? Na primeira parte, sem a presença de Tomé, Marcos e Lucas não tratam desse detalhe, é como se estivessem todos ali. Vejam que aqui, ó, Marcos ele fala que ele se manifestou aos 11. Portanto, os 11 prevê a presença de Tomé. Não tem contradição. A diferença é que Marcos ele não cita essa divisão, porque de fato ele vai se manifestar aos 11. Mas no primeiro momento, conforme João, ele aparece para os 10. Depois, né, para Tomé também. Aqui Marcos ele já cita direto a aparição aos 11, né, que tem ali a harmonia, mas que Marcos juntou ali os dois momentos, né? Lucas não fala ali de quantidade, né, quem estava presente ou não. E aqui João ele é mais detalhista. E aqui também tem uma questão importante que em João, Jesus sopra sobre eles, né? Recebei o Espírito Santo. Enquanto em Lucas, ele fala que vai ser enviado o Espírito Santo, né? E aqui ele sopra. Não quer dizer que o Espírito Santo não tenha sido enviado depois. É que em Pentecostes, ele se manifesta como línguas de fogo, né? E não estarão só os discípulos, a mãe de Jesus também, Maria.
estaria entre eles. Mas aqui Jesus ele dá uma prévia já de uma porção do Espírito Santo ali para eles, né? Bem, e aí Tomé, ele duvida, né? Se eu não, se eu não ver as suas mãos e não pôr o dedo no lado, eu não vou acreditar. E aí, essa dúvida de Tomé vai marcar ele como aquele que duvidou, né? E aí as pessoas, até os nossos dias atuais, falam, né? Eu quero ver para crer, sou que nem São Tomé. Não é um bom exemplo, né? Porque Jesus ele vai censurar Tomé, mas acabou ficando aí por todos os séculos, até hoje, né? Essa narrativa, nesse discurso nosso, né? De ver para crer. Isso vem desse episódio aí, de Tomé. Bem, e aqui Jesus ele fala, né? Ele aparece novamente, né? Com a presença de Tomé e diretamente já fala para Tomé: olha, vê minha mão e o meu lado. E aí Tomé reverencia, adora Jesus, mas Jesus ele endurece. Você viu, você creu porque viu. E por que que Jesus fala isso? Porque os discípulos, eles tiveram o privilégio de conviver com Jesus. E depois, quando Jesus partir, já pensou se todo mundo fala que só acredita se ver Jesus? Não veremos mais Jesus nesse plano. Então aqui Jesus está dizendo que nós temos que ter o quê? Ter fé. Não vai acreditar só porque viu. Não. Tomé ele tinha a obrigação de acreditar. Olha, de novo a dúvida. Lembra que os discípulos não acreditaram quando as mulheres descreveram a aparição. Depois não acreditaram nos discípulos de Emaús. E agora Tomé duvida dos próprios companheiros. Os 10 viram, mas Tomé fala: eu não estava, eu não vi, eu não acredito. Então a dúvida, né? Então Jesus ele cobra a fé aqui dos discípulos. E aqui é importante que João ele é o único que fala que outros sinais aconteceram, que não se acham nesse livro. Então, qual que é a informação que nós temos? Tudo que Jesus fez está na Bíblia, está no Evangelho. O que João afirma aqui? Que no ministério de Jesus muitas outras coisas aconteceram. E ele não fala só do ministério, muitos outros sinais, né? Então nós não temos muita informação sobre Jesus que não estão nos evangelhos, mas outras coisas também aconteceram, né? E João, ele ratifica aqui que não teria espaço para escrever tanto livro se fosse escrever tudo, mas que esses que nos chegaram é para que nós acreditemos, né, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, né? Conforme narrado aí previsto pelos profetas, né? Bom, e finalmente, João, ele tem aqui um texto exclusivo do seu evangelho, onde ele fala de uma terceira aparição de Jesus aos discípulos, né? Que lembra ali a primeira, a, o milagre, né? A pesca milagrosa, né? E só João que ele relata esse momento aqui, né? E é interessante que Jesus chama eles de jovens, né? Jovens, acaso tendes algum peixe? Então, aqui também serve para reforçar um pouco, né, que os discípulos eram jovens, né? Porque, por que que eu falo isso? Porque em muitos filmes a gente vê lá o Pedro, então, já está de cabelo branco, de barba branca. Naquele período, eles eram jovens por quê? Porque teria muito a se fazer ainda. Eles estavam sendo treinados por uma missão muito superior. Se eles tivessem aquela idade toda lá, eles não teriam o percurso necessário aí para pregar em vários países, né? Então, os discípulos vão ter aí uma missão muito árdua pela frente, né? Então, muito provavelmente, eles eram jovens. Pode ser um jeito de falar, mas não, né? Jesus também era jovem, né? Jesus, ele tinha somente 30 anos quando iniciou sua missão e com 33 foi crucificado. Então nós temos aí uma missão desenvolvida por jovens, né? Bem, aqui Jesus ele faz então o mesmo teste, né, de lançar as redes novamente para pescar. E até aquele momento eles não reconheceram que era Jesus. Jesus estava oculto aos seus olhos, assim como foi nos discípulos de Emaús, né? Bem, aí depois, Jesus ele está esperando eles na praia, eles apanham os peixes, e aí tem algo curioso, né? Jesus estava na praia, Jesus não estava pescando. Quando Jesus fala com os discípulos, ele não está com peixe nenhum. Ele fala para que eles lancem as redes. E quando eles voltam com os peixes, Jesus estava assando peixes e tinha pão.
Olha que interessante, né? Então Jesus não precisava daqueles peixes, né? Era mais um gesto. Jesus tinha peixe e pão ali. Bom, e aí eles vão comer ali, né? Os pães, os peixes, né? Que é muito simbólico da relação que eles tinham. E aí Jesus, depois ele vai se dirigir exclusivamente a Simão Pedro, né? E por 3 vezes vai perguntar se Pedro lhe ama. E Pedro responde. Na terceira vez, Pedro fica chateado pelo fato de Jesus perguntar 3 vezes. Muitos especialistas veem nessa parte uma alusão à negação de Pedro, né? Pedro negou Jesus por 3 vezes, quando Jesus perguntou se ele o abandonaria. E aqui Jesus novamente, né? Ele relata, retoma essa forma de abordagem com Pedro, né? E aqui Jesus ele vai falar, né? E aqui é um pouco extenso tudo isso que nós estamos tratando aqui, mas é importante, né? Ele vai falar aqui para Pedro, aqui no finalzinho. Quando era jovens, tu te cingias. O que é cingir? Cingir é amarrar, né? Eles usavam muito essa forma de falar, né? Tu te cingias e andava por onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outros te cingirá e te conduzirá onde não queres ir. O que Jesus está falando aqui, né? Jesus está falando de que morte Pedro morreria. Quando fala cingir, né? Amarrar. Quando fores velho, ou seja, Pedro, ele vai sofrer o martírio já velho, né, idoso. E quando fala estenderás as mãos, ou seja, ele está dizendo que Pedro morrerá com as mãos abertas, com as mãos estendidas, né? Então aqui o evangelista está dizendo que Jesus está antecipando de que morte Pedro morreria, né? De que forma ele seria martirizado. E por que onde não queres? Não é que Pedro não queria morrer, é que Pedro não queria morrer como Jesus. Não está no Ato dos Apóstolos, né? Porque no Ato dos Apóstolos não fala da morte de Pedro, mas nos livros históricos, Pedro rejeita morrer como Jesus. Ele se acha indigno de morrer crucificado e aí ele pede para que seja crucificado de cabeça para baixo. Então é disso que está tratando aqui. Bem, e aí depois Jesus chama Pedro para ter uma conversa com ele. E João vai seguindo ele, né? E aí o Pedro pergunta, o Senhor e ele? Ou seja, e João, né? E aí Jesus fala, olha, eu estou falando com você, né? Que te importa? Segue-me, né? E aí, quando Jesus fala, e se eu quero que ele permaneça até que eu venha, qual que é o entendimento que passou para os discípulos? Olha, João não vai morrer. Na verdade, não é em vão essa narrativa de Jesus, porque João seria o único dos 12 que não sofreria martírio, né? João ele é o único dos discípulos que vai morrer de morte natural, né? Então aqui o morreria talvez seria que ele não seria martirizado como os demais, todos os outros seriam martirizados, né? Bem, meu irmão, minha irmã, essas são as narrativas aqui da aparição de Jesus aos discípulos, né? Então aqui nós estamos lembrando para você que está chegando agora que nós estamos na quarta etapa, que é a etapa da ressurreição e ascensão do nosso Senhor Jesus. Lembrando que nós dividimos esse estudo dos 4 evangelhos em 4 grandes etapas. Então, se você quiser assistir aos outros vídeos, acesse a nossa playlist e lá você vai ver, até por sequência, se você quiser, todos os outros vídeos da primeira, segunda e terceira etapa já gravados, né? Que é a parte da preparação, a primeira etapa, né? A preparação, o nascimento e a infância de Jesus. A segunda etapa, o princípio da missão. A terceira etapa, o ministério de Jesus, nas fases da Galiléia, da Judéia e em Jerusalém. E agora nós estamos encerrando a terceira etapa, que é a parte da ressurreição de Jesus.
Então, que a gente creia em tudo o que está nos evangelhos, né? Nós estamos agora no momento da glorificação de Jesus, né? Quando ele vai ratificar toda aí a pregação dos profetas, para que a gente creia e dê cumprimento à sua missão. Então, muita paz, muita luz na sua vida, Deus seja sempre o seu caminho. Amém? Paz e luz.